Boa noite, alunos do primeiro período de Direito das Faculdades Integradas de Três Lagoas. Sou o professor Marcos Acamini e daremos continuidade agora aos estudos de Direito Penal. Eu indiquei no plano de aula o livro de César Roberto Bittencourt, algumas páginas que vão falar sobre o conceito de delito. Então, primeiro, nós estudamos na história do direito penal algumas escolas, a positivista, a neocantista e o finalismo, por exemplo, que serão aplicadas neste momento no conceito de delito. A primeira escola, que é o conceito de delito do modelo clássico ou causalista, ou também chamado de naturalista, ela vem da segunda metade do século XIX. Os juristas alemães Franz von Liszt e Ernest Belling, eles criaram este modelo e adotaram este modelo clássico do delito, que quer dizer que, na verdade, é a escola positiva, ou seja, nós temos a exclusão de critérios como filosóficos, de critérios sociológicos ou critérios psicológicos. Basicamente, nós temos ali a aplicação formal, pura da lei. O conceito de delito para eles é uma ação típica, ilícita e culpável, onde o tipo é a previsão em lei, a ilicitude é você infringir esta norma e a culpabilidade é simplesmente psicológica, ou seja, é o dolo ou a culpa. Para o conceito clássico, então, nós temos uma divisão do delito em duas partes. Nós temos a primeira parte, que é a questão fática, naturalista, e a segunda parte, que é a culpabilidade, nós temos apenas o âmbito psicológico. Este é o critério, este é o sistema causalista, ou também chamado de clássico ou naturalista. Então, o delito, ele simplesmente é um movimento corporal que produz uma modificação no mundo exterior. Isso é chamado de nexo de causalidade. Então, simplesmente é uma questão natural. É o movimento, a ação que produz uma modificação no mundo que traz, então, um nexo de causalidade. É uma ação e um resultado. Qual que é a principal crítica para esse sistema? É basicamente porque ele exclui todas as outras áreas da ciência. Nós temos apenas a aplicação de uma lei. Após a escola clássica, no início do século XX, junto com as críticas que tiveram ao excesso de formalismo, à distância da prática da vida real, a escola clássica então foi superada. Veio a escola neoclássica, ou também chamada de escola neocantista. Ela é do início do século XX e um dos principais juristas que fazem referência à criação desse sistema é o alemão Radbruch. Ele, junto com outros juristas, começaram a questionar a escola clássica e adotar a escola neoclássica. Nós temos então a introdução de valores ao delito. Então, antes era somente uma ação natural que resultava em um dano. Agora nós teremos no conceito de delito uma valoração destes atos. O delito ainda será uma ação ou uma omissão típica, ilícita e culpável, mas há uma pequena diferença. A introdução de valoração da conduta. Então, a tipicidade é você praticar um ato proibido por lei, mas a ilicitude ela vai analisar se houve realmente um dano social, se houve realmente um dano material. E a culpabilidade, além do dolo e da culpa que ainda estão na culpabilidade, há a chamada reprovação pessoal, ou seja, vamos analisar se o autor ele é mais reprovável ou menos em razão da sua conduta em sociedade. Então, a escola neoclássica ou neocantista, ela é do início do século XX e foi adotada por alguns anos até o aparecimento do finalismo. Após a escola clássica do século XIX, a escola neocantista do início do século XX,
lá por 1930 e 1960, nós temos um outro sistema, que é o sistema finalista. É o jurista alemão Hans Wessel que ele cria este novo sistema, este novo conceito do delito, e faz uma exagerada, ou melhor, ele faz uma grande mudança no conceito do delito. Ainda temos a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade. Mas, para Hans Wessel, ele se afasta do formalismo exagerado do positivismo, da escola clássica, ele se afasta daquela valoração instável da escola neocantista, porque ela é volátil, ela traz insegurança, e ele faz o quê? Fixa alguns critérios para o sistema finalista. Então, para ele, toda atividade humana tem uma finalidade. Então, os critérios, chamados critérios lógico-objetivos, ele vem de critérios da natureza das coisas. Então, para Hans Wessel, o homem é uma pessoa capaz de agir como ser livre e ser responsável, ou seja, a ação humana é uma atividade dirigida a um fim. Então nós temos aqui critérios fixos de que o homem é um ser livre, é um ser responsável pelos seus atos e que toda a atividade humana tem uma finalidade. Então, o que ele faz? Ele faz com que o conceito de delito também seja modificado. Então, o delito é uma ação ou uma omissão, então você faz ou deixa de fazer, que ele deve ser típico, deve ser previsto em lei. E na tipicidade nós iremos analisar: foi doloso? Houve consciência e vontade? Foi culposo? Existiu negligência dos meios necessários para aquele momento? Então ele modificou, olha a mudança. Antes, na estrutura clássica e neoclássica, o dolo e a culpa ficava na culpabilidade. Agora o dolo e a culpa foi transposto, foi modificado para a tipicidade. E hoje ainda é assim. Então nós temos a tipicidade como sendo aquilo previsto em lei e que deve ser doloso ou culposo. Na ilicitude, nós temos um critério valorativo, se há um dano, uma justificativa ao bem jurídico, àquele ato. Então, houve legítima defesa, houve consentimento do ofendido, houve um estado de necessidade. E, por último, ele ainda coloca a culpabilidade como sendo um critério essencialmente normativo. Então, lá na culpabilidade, nós temos a reprovabilidade pessoal. Então, adotamos no sistema brasileiro ainda o sistema finalista, que é de 1930 a 1960, em que o delito ele deve ser uma ação ou uma omissão típica e ilícita. Então, olha só, os critérios fáticos é na tipicidade e na ilicitude. Consequentemente, se um fato é típico e ilícito, nós precisamos punir o autor, que ele deve ser culpável. E lá na culpabilidade nós temos a reprovabilidade pessoal, se ele é mais reprovável ou não. Então o delito para Hans Wessel ele é dividido em um critério fático, que é a tipicidade e a ilicitude, e por último a reprovabilidade pessoal, que iremos analisar a pessoa do autor. Ok? Entendido? Então nós temos o finalismo, que prioriza critérios lógico-objetivos de um homem como um ser capaz e responsável de agir conforme critérios de previsão do resultado daquilo que ele faz. Então toda a atividade humana é uma atividade final. Esta é a escola que atualmente é utilizada pelo direito penal. E na próxima aula falarei sobre outros sistemas, que é o sistema funcionalista, tanto de Klaus Roxin e Gunther Jacobs, que também são juristas alemães. Tá certo? Leiam os tópicos que passei para vocês no plano de aula, estudem, qualquer dúvida estou à disposição e bons estudos.